E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, joia? Show de bola. Hoje estamos num cenário novo, tá? Nosso estúdio aqui, o RVL, está reformando para melhor apresentar aqui os episódios para vocês, que são os telespectadores, também para a gente, que somos os clientes internos dele, né? O estúdio está ficando bem legal. Parabéns para a RVL aí. E vamos estrear aí nesse novo ambiente aqui. Espero que vocês gostem, né, Zé? Isso aí, cara. Show de bola. Excelente. Zé, hoje nós vamos tratar de um assunto super legal, tá? É um assunto que eu vivenciei assim muito quando eu era técnico de manutenção. Vivencio muito hoje como gestor, sendo questionado pelos subordinados, etc e tal. E eu acho que é um assunto bem legal que a gente possa trazer aqui para nossa audiência e agregar valor para eles. Qual assunto que é esse? O assunto de você estar sendo cobrado muito mais do que os seus pares ali. E você tem aquela sensação de estar fazendo muito mais coisas do que as pessoas ao seu lado. E você começa assim, poxa, você começa a nivelar o seu trabalho para baixo. Você começa, poxa, o cara tá me cobrando coisas que não cobra de outro cara. Ou você não começa a não entregar, eu não vou entregar porque o cara também não entrega. Ou você começa a reclamar, pô, você tá fazendo muito, me cobrando muito mais do que cobrando o cara, não tô gostando disso. Isso começa a te desanimar, te começa a puxar o seu freio de mão em vez de te acelerar, entendeu? Isso acontece demais. Não sei se já aconteceu com você, a gente vai entrar Acontece. nesse mérito, mas a gente quer dar uma visão positiva sobre esse tema para vocês, tá? Uma visão, talvez, se não vir externo, vir de forma interna é muito difícil, tá? Então a gente vai dar um outro panorama nesse sentido. Zé, antes da gente entrar, propriamente dito, no assunto, você já vivenciou isso você mesmo, ou você fazendo gestão de pessoas? Alguém já te questionou, pô, você me cobra essas coisas, mas você não cobra do colega do lado, o cargo, nossa, é quase a mesma coisa. Você já vivenciou algo nesse sentido? Cara, eu acho que isso aí faz parte do dia a dia do líder. Do líder, do gestor. Eu acho que isso faz parte. Todos os dias eu presencio esse tipo de coisa. E aí tem que ter muito a sabedoria para lidar com isso, né? Porque às vezes quando a gente cobra muito de uma pessoa é porque ela entrega muito. Sim. Mas se a gente também não tiver o cuidado de equilibrar o time, você acaba explorando demais uma pessoa e às vezes deixando outra mais tranquila. É um jogo muito bacana de se jogar no Exatamente. dia a dia. Existe um limiar ali da onde que é aceitável, da onde que é bom, da onde que é Exato. produtivo. Existe um certo platô ali que já começa a fazer mal, né, pro funcionário, Exato. mas a gente quer dar a visão pro funcionário. Pro gestor, o cara já é gestor. A gente quer dar a visão do cara que é chão de fábrica, que vai assumir esse cargo aqui de gestão. E também depois a gente pode entrar mais propriamente dito nessa parte aqui de o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? No ponto de vista do técnico, nossa, já fiquei frustrado demais com isso. Tipo assim, a gente tá ali trabalhando, e principalmente quando você começa a comparar salário, né? Que é a primeira coisa que geralmente a pessoa começa a comparar é o salário. Fala, pô, tô entregando, e quem tá do meu lado ali tá tranquilo, ganha o mesmo tanto, vai embora tranquilo. Pô, será que eu tô sendo bobo, vamos dizer assim, de estar fazendo muito além da conta? Eu tenho que dar uma freada aqui em relação a isso. Perfeito. Cara, entrando agora dentro do assunto, tudo isso que o Zé falou aqui, tudo isso que eu trouxe até agora, tá? Se resume numa simples palavra. O desafio da sua carreira é você contra você mesmo. Você não tem adversários. Seu amigo não é seu adversário. A pessoa que senta do seu lado não é adversário. O técnico que divide turno com você não é seu adversário. É você contra você mesmo, entendeu? Quando você começa a comparar você com as pessoas ao seu lado, você está fazendo uma comparação errada, tá? Você está fazendo a comparação seguinte, cara, ele não faz essa coisa, eu também não vou fazer, tá bom? Só que, cara, daqui a 10, 15 anos, esse cara vai estar em outra empresa, esse cara vai estar em outra profissão, esse cara vai estar fazendo outras coisas. E você vai estar onde que você plantou. E você vai estar colhendo aquilo que você plantou, entendeu? Então, a gestão da sua carreira é sempre você contra você mesmo. Esse é o primeiro patamar. O segundo patamar é o seguinte, cara, você tem que ter propósito de trabalho, de carreira.
Você tem que ter, você tem que saber que, assim, cara, daqui a 5 anos eu quero estar nesse nível de profissão. Daqui a 10 anos eu quero estar nesse nível de profissão. Daqui a 15 anos eu quero estar nesse nível de profissão. É bom você ter esse propósito, porque você vai começar a assimilar melhor todas essas demandas, todas essas cargas que vão ser colocadas em cima de você. Você começa a lidar melhor com isso. Por quê? Você começa a ver, poxa, o cara tá me cobrando esse tipo de situação que não cobra do meu colega. Isso está alinhado com o meu propósito? Se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo que eu almejo lá na frente? Se sim, cara, fica fácil você absorver aquilo dali. Fica natural. Você nem vai pensar nisso. Inconscientemente você vai começar a fazer aquilo ali porque vai estar ajudando o seu propósito, entendeu? Quando não está alinhado com o seu propósito, aí sim já é um problema. Porque você vai estar ali adquirindo um conhecimento, vai estar fazendo um esforço desnecessário que não vai ajudar você a chegar onde que você queira, entendeu? Então aí sim já começa a entrar naquele jogo ali de limiar, que de novo, tá? É um jogo de você contra você mesmo. O seu colega do lado não vai te falar isso, o seu gestor muitas das vezes não vai ter esse tato para lidar com essa situação com você. Vai ser sempre uma autoanálise sua, entendendo ali em qual caminho que você está seguindo dentro da sua carreira, tá bom? Vou te dar um exemplo prático aqui, tá bom? Quando eu era técnico de manutenção, pelo menos onde que eu trabalhava, a gente sempre trabalhava em duplas, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, mas eu também sou técnico em eletroeletrônica, né? Quando eu comecei na área de manutenção. Então a gente sempre trabalhava em dupla, né? Era dupla do turno A, dupla do turno B, dupla do turno C. E, cara, chegou um certo nível que teve uma rotatividade alta ali dos técnicos, que existia a gente que tinha um pouco mais tempo de casa, que carregava ali o time nas costas, e tinha as pessoas novatas que trabalhavam com a gente. E não tinha uma divisão assim de salário. Não tinha. O cara que entrou agora ganhava o que a gente ganhava. Tava lá há alguns anos já, entendeu? Não tinha essa divisão de salário. E por causa da nossa experiência, por causa da nossa expertise, etc e tal, sempre teve uma cobrança muito maior nessas pessoas que tinham mais tempo de casa. E, che- e chegou um certo nível que isso começou a incomodar a gente. Poxa, o cara me cobra tanta coisa, outro cara aqui ganha a mesma coisa, sabe? O cara é Uhum. meu ajudante praticamente, tudo. Onde que ele vai atuar, eu tenho que ir lá para poder ajudar. Onde que eu atuo atuo sozinho. Quando dá algum problema, eu que sou cobrado, por que que não fez isso, por que que não fez aquilo? Então tá desproporcional isso, né? Isso começou a minar o meu jogo, a minar as minhas expectativas, a tirar aquele brilho nos olhos que a gente sempre teve dentro da área de manutenção. A gente começou a ser um cara nivelar para baixo, né? Nivelar para baixo. E isso não foi bom para minha carreira naquele momento. Não foi bom na minha carreira. Nesse estado, eu era ainda um estudante da minha faculdade, não era um cara formado. Quando eu me formei, eu estava apto a assumir um cargo de gestão. A minha história dentro daquela empresa lá passou por várias situações lá que as pessoas não me enxergavam como líder ali dentro. E com certeza essa questão, né, de reclamar, de tirar o pé quando precisava de acelerar, por causa dessas comparações com as pessoas ao meu lado, com certeza me ajudou negativamente para que isso ocorresse, né? Isso não é legal para sua carreira. Eu talvez, graças a Deus, eu consegui dar a volta por cima. Hoje eu sou um gerente de manutenção, mas talvez eu conseguisse alcançar esse resultado antes. Talvez eu tivesse alcançado esse resultado sem tanto esforço que nem eu tive que depois disso para poder compensar esse tempo perdido, né? Eu acho que é algo nessa linha de raciocínio. Faz sentido para você, Zé? Faz sentido, velho. E até uma pergunta. Quando você se deu conta desse ponto de vista, como gestor ou ainda como técnico? Como gestor. Como gestor. Isso, cara, esse podcast aqui, ele é exatamente essa essência aí. Tudo que eu falo para vocês aqui, tudo que eu trago para cá, colocando sempre em perspectiva a visão do técnico e colocando agora em perspectiva a visão do gestor, tudo isso eu aprendi aos trancos e barrancos. Eu não tinha um podcast que conseguisse me dar orientação naquela época. Eu não tinha uma pessoa do meu lado que conseguisse me direcionar de uma maneira focada na área de manutenção. Sempre tive mais pessoas de gestores de outras áreas, não na área de manutenção. Eu não sabia a dor que era carregar uma caixa de ferramenta, a dor que era passar uma madrugada em claro fazendo turno C, acordar no domingo de manhã sabendo que ia pegar serviço daqui a pouquinho. Isso, os caras não tinham essa vivência. Então eu também não tinha essa experiência. Então, quando eu virei gestor, que eu tive que colocar a bola no chão para fazer gestão das pessoas, eu fui entendendo, poxa, eu fui vendo o meu comportamento
nos técnicos, entendeu? Eu fui vendo, cara, eu fazia exatamente isso. E eu com a outra visão do outro lado da moeda, eu falei assim, cara, é por isso que isso acontecia, entendeu? Então é sempre colocando essa carreira em perspectiva aí que a gente traz esse conteúdo aqui pra você. E a nossa ideia aqui hoje é trazer isso de forma mastigada para você que está no chão de fábrica hoje, entender, assimilar todas as informações e talvez ali acelerar um crescimento na sua carreira que talvez esteja estagnado hoje. Entendeu? Entendi, cara. E bacana esse ponto, velho, porque acho que é igual você falou, é uma guerra interna que todos, muitos, não vou falar todos, muitos têm todos os dias. E aí fica a dica, às vezes, em vez de se comparar também com uma pessoa que está fazendo uma demanda menor que você, se compare com alguém melhor que você, porque aí você muda um pouco um ponto de vista. Hoje, tipo assim, a gente fala muito isso lá. Quando chega esse tipo de reclamação, mas eu estou sendo sobrecarregado, que o fulano ali está mais tranquilo, por que que não cobra o fulano? A gente fala muito isso, cara, para de se comparar com o fulano que está ruim. Uma hora, às vezes você acha que ninguém está percebendo, que ninguém está vendo isso, ele está sendo mapeado, ele está sendo avaliado. Em algum momento, algo pode acontecer. Então, assim, compare-se com alguém sempre melhor que você e busque fazer sempre o melhor. Começa a tirar essa visão de se comparar com quem está abaixo, eu vou nivelar quem está abaixo, porque isso só vai te prejudicar no seu crescimento. Perfeito. Essa visão que você trouxe aqui, ela é espetacular, tá? Os técnicos, né? O cara que tá lá no chão de fábrica, ele tem aquela síndrome de, cara, ninguém tá enxergando o que tá acontecendo aqui, só eu que tô vendo. Só eu que tô vendo o que tá acontecendo aqui, ninguém mais tá vendo, entendeu? Então ele fez assim, poxa, eu tenho um cara do meu lado, o cara chega atrasado todo dia. Eu tenho um cara do meu lado, o cara faz 2 horas de almoço. Eu tenho um cara do meu lado que na hora de fazer um serviço ele não consegue fazer, não dá conta, aí tem que vir outra pessoa ajudar ele. E eu tô vendo isso daqui, eu sou técnico, eu tô aqui, eu tô vendo, mas os meus gestores não estão vendo. Ele tá passando demandas a mais para mim que deveria ser esse cara não tá executando, então eu tô sendo sobrecarregado por isso, eu vou lá reclamar, entendeu? Essa é uma síndrome do técnico. Cara, o gestor, que realmente é gestor, ele tem visão de um todo, tá? Ele sabe que ele tá exigindo a mais daquele cara ali. Ele sabe que ele tá exigindo menos daquele cara ali. Ele sabe disso. E isso tem um propósito, entendeu? As coisas não é só um estalar de dedo. Cara, eu vou exigir menos desse cara aqui e vou mandar ele embora. Ou vou exigir mais desse cara aqui e vou dar ele uma promoção. Não, não, não é assim que funciona. No campo de gestão, não é assim que funciona. As coisas precisam de tempo, precisam de um acompanhamento, precisam de um direcionamento. Talvez aquele cara que esteja fazendo as coisas abaixo, ele não teve o direcionamento correto. Você, como gestor, tem que recuperar aquele cara, não é só mandar ele embora, entendeu? Então, existe todo um alinhamento que demora tempo, demora meses, talvez demora anos para acontecer, mas as pessoas enxergam aquilo. E você, como técnico, tem aquela síndrome de ninguém tá enxergando isso, só eu tô enxergando, e automaticamente eu vou começar a agir como aquele cara, porque se ninguém tá enxergando, não tem problema eu agir como aquele cara. Você só vai colher o seguinte fruto. Você foi visto inicialmente como o cara estrela do time, camisa 10, você foi caindo performance e automaticamente você perdeu aquela oportunidade que você tinha, que hoje está sendo assumida por uma pessoa que talvez está performando um pouco melhor que você hoje, entendeu? Teve uma época, velho, até trazer aqui, na época eu era eletricista, cara, que, tipo assim, qual que era o papel lá normal dos eletricistas? Fazer o trabalho ali durante o dia e ir embora. E aí tinha algumas atividades que a gente achava, que a gente falava muito que era ruim, que era você fazer atividade em máquina, em locomotiva. Você ir direto na locomotiva e resolver algum problema. Uhum. E tinha uma específica que eu fazia que, eu ficava muito incomodado com ela. Cara, imagina você entrar debaixo de uma locomotiva. Aí como que funcionava? Ela parava como se fosse uma vala, aquela vala ficava toda suja de óleo, e você entrava lá de baixo e entrava nos motores, os motores todos cheios de minério, todos sujos, para tentar consertar algum problema nele. E aí toda vez que tinha esse serviço, aí eles começaram, durante um tempo, eles não tinham esse hábito, mas começaram a direcionar para mim. Aí tinha que fazer serviço ali em Belo Horizonte, eu ia. Tinha que fazer em outra localidade, pegava o carro, alguém me levava, eu ia também. E era um serviço, velho, que você fazia, não tinha como você sair de lá com roupa toda suja, o rosto todo empoeirado, não tinha como, era um serviço bem desgastante. E eu peguei e comecei a ir, velho. Comecei a ir e ficava, pô, esse negócio tá errado, sempre eu tenho que ir lá. Só que, ao invés de ficar apenas no sentimento de reclamar, cara, eu vou reclamar. Eu pensava, pô, qual que é a melhor forma, às vezes, da gente melhorar esse processo?
Aí eu comecei a pegar muito a expertise do processo, de fazer ele mais rápido, fazer de uma forma melhor. Passou-se um tempo, o que a gente fez? A gente pegou e teve a ideia de ensinar outros técnicos de outras localidades a fazer esse serviço com qualidade, porque eles tinham medo de, vou passar para uma outra pessoa fazer, e se ela não souber fazer direito, e se ela deixar alguma coisa ruim? Então a gente começou a ter a ideia de externar isso e explicar para outras pessoas como fazer. Aí eu lembro que teve um tempo que outros técnicos vinham de outra localidade lá para nossa oficina, aí eu explicava, quando acontecer esse problema, você faz isso, usa essa ferramenta, faz dessa forma. E aí hoje a gente não faz mais isso na frequência que era antes. Hoje é comum outros técnicos de outra localidade fazer, entendeu? Mais por isso. Mas se às vezes lá atrás estivesse reclamando, vou fazer, não vou fazer. Às vezes estaria da forma que era até hoje. Perfeito. Então, olha que sacada legal. Você tinha uma atividade que você não gostava de fazer e todo mundo só via em você um profissional adequado para exercer ela. Você tinha dois caminhos. Ir lá e executar ela para sempre, ficando frustrado porque você não gostava de fazer. Esse é um ponto um, que é ruim para você. É bom para a empresa, que o serviço estaria ali sendo executado, mas é ruim para você. Ponto 2, reclamar pra caramba. Então, você ia lá, executava e ficava reclamando com o seu gestor. Ia lá, executava e ficava reclamando com o seu gestor. Que você seria um cara visto como um reclamão. É muito ruim isso. E o terceiro ponto, que foi o caminho que você fez, você falou assim, cara, eu não quero continuar executando essa atividade daqui a X tempo. Então, o que eu preciso fazer para que isso ocorra sem prejudicar a empresa? Você desenvolveu, entre aspas, ali um treinamento. Exato. Você desenvolveu um treinamento, capacitou outros profissionais para que exerçam aquela função. Ou seja, você fez algo acima do seu cargo. O seu cargo não é para fazer treinamento, seu cargo é para ir lá e consertar os componentes eletrônicos, entendeu? Então você desenvolveu um treinamento. Olha como que a empresa começou a enxergar o Zé Henrique. Cara, o Zé Henrique era um cara capacitado para fazer o trabalho manual. Agora o Zé Henrique é capacitado para fazer o trabalho manual e também ensinar outras pessoas a executarem aquele trabalho ali, entendeu? E se for olhar, às vezes, indiretamente, eu nunca parei para pensar nisso. Teve até redução de custo nisso. Que às vezes o custo que ia ter Demais. para levar para uma localidade, às vezes dormir, pagar hotel, sendo que a pessoa que está lá mesmo na própria oficina já consegue fazer. Demais. E começaram a usar o seu HH em outras atividades mais estratégicas, entendeu? E automaticamente você se livrou dessa carga aí de trabalho manual. Então, cara, é isso, entendeu? É literalmente isso. É você entender, beleza, cara, esse serviço precisa ser executado. Os meus gestores estão colocando ele para eu executar porque eles não enxergam capacidade técnica nas pessoas ao meu lado para poder executar. Nós ganhamos a mesma coisa, eu poderia ir lá reclamar, etc e tal. Mas o que eu posso fazer? Alinhado com o meu propósito de carreira, de chegar onde eu quero chegar. O que eu posso fazer hoje para que isso seja diminuído ao longo do tempo? Eu vou dar um exemplo prático agora aqui também. Até já falei isso em algum outro podcast sobre o PRM, Procedimento Rápido de Manutenção. E tudo isso que a gente está falando aqui, olha para você ver como é que se conecta. Lembra que eu falei com você que teve um momento que a gente tava quem era mais velho de casa tinha uma responsabilidade muito maior do que eram os novatos? Aí começaram a questionar, poxa, por que dá o problema na máquina X? Aí o turno C vai lá, resolve com tanto tempo, o turno B resolve com X tempo, o turno A é outro tempo. Por que tem essa disparidade técnica entre as equipes? É porque um tem mais experiência que o outro, um é melhor que o outro. Começaram a questionar isso muito. E principalmente em cima de quem era mais velho de casa, né? Porque essa diferença de tempo de consertar, principalmente equipamentos chaves, muitas das vezes eram dos novatos fazendo trabalho que a gente deveria estar fazendo, mas a gente estava agarrado em outras coisas. Ou então, quando a gente ia lá junto com os novatos, a gente estava acontecendo tanta coisa que a gente tinha que ficar olhando lá e olhando cá, porque o cara não conseguia tratar aquele assunto ali sozinho, né? Então, o que a gente pensou? No caso, esse caso específico foi eu mesmo que desenvolvi. Cara, eu vou fazer um PRM. Nome que eu criei da minha cabeça mesmo. PRM, Procedimento Rápido de Manutenção. O que seria isso? Cara, se desse problema nessa máquina aqui hoje, bum, e é um problema que eu descobri a solução, ou seja, não é um problema recorrente, que vocês sabem, né? Tem problemas que são recorrentes. Mas é um problema novo, e eu fui lá, quebrei a cabeça, fiquei tempos, minutos, horas, muitas das vezes para poder resolver aquilo, resolvi. Cara, eu fiz isso. Eu vou lá, anotei aquele procedimento, ou anoto aquele procedimento. Então, ó, primeiro passo, verificar isso. Segundo passo, verificar aquilo. Uma página.
esse documento fica salvo dentro da máquina. Amanhã, se der o mesmo problema no turno B, ele não vai perder o mesmo tempo que eu perdi inicialmente. Ele vai lá, vai ver o procedimento rápido de manutenção e vai conseguir diminuir aquele tempo. Se é problema de novo no turno C, a mesma coisa. Eu não vou demorar de novo aquele tempo. Agora eu vou lá já na causa raiz. Turno A, a mesma coisa, entendeu? Então a gente começa a nivelar os níveis ali de manutenção, independentemente do nível de experiência do cara. O mesmo cara novato que acabou de entrar consegue resolver um problema complexo que um cara experiente resolveu só seguindo passo a passo o procedimento, entendeu? Então, olha para você ver, é uma questão exatamente essa que você falou. Tinha uma dor, essa dor estava em cima da gente, eu poderia ficar reclamando, ficar fazendo uma série de coisas, a gente tomou a decisão ali de pegar o nosso tempo, muitas das vezes esse procedimento foi criado em casa, ou seja, fora do meu horário de trabalho, para tentar tirar essa carga da gente e meio que nivelar todo mundo ali no nível de conhecimento, entendeu? E olha a diferença do pensamento, né? Você teve a sacada de criar o procedimento. Às vezes outras pessoas poderiam até ter pensado em algo similar, mas o que eu vejo que bloqueava muito a mente de muitas pessoas, principalmente mais experientes? O medo de passar o conhecimento e não ter necessidade mais daquela pessoa. Isso é muito. Existia muito isso. Às vezes a pessoa poderia, não, eu vou passar aqui o pulo do gato, vamos dizer assim, para resolver esse problema, deixa o novato quebrar a cabeça aí. É a diferença. Você não teve um medo de passar o seu conhecimento ou algo no sentido e teve uma sacada bacana, que eu acredito que isso aí para a empresa, o tanto de HH que deve ter reduzido nisso aí foi enorme. Perfeito. E de novo, tá? Quando a gente teve esse tipo de pensamento, a gente era técnico, né? Então hoje eu, como gestor, olhando para trás, colocando a minha carreira em perspectiva, eu entendo, cara, que valioso foi essa intenção minha, essa decisão minha de fazer aquilo ali, entendeu? Mas eu, como técnico, literalmente, eu criei aquilo dali, cara, pra parar de ser cobrado, entendeu? Eu só queria tirar essa carga das minhas costas. Então, eu desenvolvi, não foi pensando, melhorar, nada. Literalmente, tirar a carga das minhas costas, o que eu posso fazer? Cheguei nisso, entendeu? Mas eu, como gestor, olhando hoje, falei, cara, que negócio legal, né? Então, é esse tipo de nuance, cara, é esse tipo de coisa que você tá no chão de fábrica e quer crescer na carreira, começa a entender como que funciona, começa a praticar isso, porque você vai ser começar a enxergar de maneira diferente pelo seu gestor, entendeu? O cara vai começar a te cobrar e ele vai entender, poxa, tudo que eu cobro aquele cara, ele faz bem, sem reclamar, e ele ainda desenvolve um processo para que outras pessoas consigam fazer aquilo. Olha que É muito negócio, legal. cara. Olha que negócio. Esse é o segredo, às vezes, para você trazer notoriedade para o seu cargo, né, velho? Você faz sempre o mesmo, porque sempre foi assim, todos os anos foi dessa forma, seu colega faz dessa forma. Cadê a parte que você vai se destacar na multidão? Perfeito, exatamente isso. Zé, eu queria agora trazer uma perspectiva diferente, que é a visão agora do gestor, né? Que você falou assim, poxa, existe um limiar que você começa a cobrar o cara, algo a mais do que as pessoas à volta dele. Só que existe um limiar que você ultrapassando aquilo ali, você começa a já prejudicar o profissional. A corda tá muito esticada, daqui a pouco ela vai arrebentar, entendeu? Você já vivenciou isso? Você está passando por isso em um certo nível no seu trabalho agora? Pessoas que cobram mais do que outras. Como que você enxerga isso agora como gestor? Cara, hoje eu vejo da seguinte forma: tem alguns fatores que contribuem com isso do ponto de vista do gestor, que o próprio gestor tem que se atentar. Primeiro, tem gestor que é muito bom, que faz mesmo essa cobrança diferente, no intuito, às vezes, de desenvolver determinado colaborador, enxerga um potencial ali, quer explorar esse ponto, mas tem gestor que faz isso, às vezes, nem com esse pensamento de querer explorar, mas seja por medo, às vezes medo de cobrar uma atividade de uma pessoa ali que às vezes é muito reclamão, às vezes tem uma postura um pouco ali diferente, e o gestor fica com medo. Ah, não vou ficar afrontando aquela pessoa. Às vezes tem isso dentro dele. Tem gestor que tem. E isso tem que ser trabalhado. Ah, eu tenho medo de afrontar aquele colaborador. Então eu vou aonde? Eu vou nos mais fáceis que não reclamam. Então, às vezes, tem um gestor que faz isso e não é com o intuito de desenvolver. Às vezes é no intuito de explorar. Isso ali realmente se acaba frustrando uma pessoa que não vai ter uma promoção, vai ter um aumento, e isso meio que começa a perder toda a equipe. Então, se o gestor primeiro ele tem que trabalhar isso, ele tem que tentar trazer sempre o equilíbrio entre a equipe. Então, tem atividades. Pô, eu tenho que tentar passar as demandas para todo o time e começar a monitorar. Aquele ali terminou mais rápido. Pô, significa que ele terminou mais rápido, eu tenho que já sobrecarregar ele de novo?
Não, equilibrar. Por que que ele terminou mais rápido? Por que que o outro demorou mais? Será que eu consigo unificar um pouco, pegar os pontos de melhoria desse colaborador e trazer para esse, para que esse também se desenvolva e faça um pouco mais rápido? Então, eu vejo que tem que ter essa expertise entre o gestor. Perfeito, Zé, perfeito. Cara, uma, uma frase que dos gestores que passaram na minha vida nesses anos de carreira, que eu guardo comigo, assim, quando eu vejo que eu tô sendo muito exigido, tá? Agora eu tô me colocando na posição de subordinado aqui. Essa frase é o seguinte, o cara fala que, cara, enquanto eu não tenho uma equipe homogênea, ou seja, tem pessoas que são abaixo, tem pessoas que destoam, enquanto eu não tenho uma equipe homogênea, naturalmente eu vou exigir muito das pessoas que eu acho que tem potencial. Muito das pessoas que eu acho que tem potencial. Muitas das vezes eu vou exigir ela coisas que fazem parte de outra cadeira, de outro cara que não está entregando. Porque eu sou gestor da área, eu preciso entregar aquilo pronto, né? É uma massa de bolo, cara. Eu preciso entregar o bolo pronto. Se esse cara aqui deveria bater o bolo, e esse cara aqui deveria colocar os ingredientes, mas se esse cara aqui não tá conseguindo bater, eu vou pedir para esse cara colocar o ingrediente e bater também, entendeu? Então, o bolo vai estar pronto lá. Eu, como gestor, como enquanto eu não tenho equipe homogênea, eu tenho que exigir mais das pessoas que estão entregando e menos do que não estão entregando para mim poder entregar o produto final. Porém, ao longo do tempo, conforme as cadeiras foram se agrupando, conforme as oportunidades foram surgindo, essas pessoas que estão aqui sendo exigidas mais são essas pessoas que começam a galgar novos cargos. E essas pessoas que estão aqui ou vão ficar estagnadas, ou muitas das vezes serão substituídas por pessoas para nivelar melhor o nível daquele ambiente, né, entendeu? Então, eu me pauto muito sobre isso, tá? Muitas das vezes, por causa do meu perfil mesmo, assim, eu sou muito exigido, coisas que não deveriam nem ser meu papel. E eu nunca, em hipótese alguma, eu deixo isso me afetar, assim. Eu até absorvo isso de forma bem natural, talvez até mais natural do que deveria ser. E por que que eu faço isso? Porque está alinhado com o meu propósito de carreira. Eu tinha um propósito na CLT de assumir o cargo de gerente de manutenção. Já foi, já ficou para trás, já consegui, entendeu? E agora eu tenho novos propósitos da carreira, tenho novos objetivos, tenho novas conquistas a serem feitas. E esse perfil de sempre assumir desafios, talvez muitas das coisas que não fazem nem parte do meu escopo, me ajudou a chegar onde que eu quis. Então, é uma fórmula de sucesso para mim. É uma fórmula que eu acredito. Talvez existem várias outras fórmulas de sucesso, existem vários outros caminhos, mas o que eu posso ensinar para vocês, o que eu posso compartilhar com vocês, são coisas que eu vivenciei e que funcionaram para mim. Isso funciona. É muito desgastante. Você vai estar fazendo um trabalho de duas, três pessoas ali. É muito desgastante, mas funciona. Você consegue chegar lá, entendeu? Então, se você estiver passando por um momento agora onde você esteja se sentindo frustrado, Frustrado. triste, se sentindo triste, porque o seu gestor está exigindo muito de você, enquanto ele está exigindo menos de outras pessoas, você está querendo assim sair dessa situação, cara, alinhe isso com o seu propósito de carreira, veja se está fazendo sentido para você. Se tiver, cara, vai para cima, porque essa daí é uma fórmula de sucesso. Mas uma sacada que a experiência me deu. Você não vai ver isso em lugar nenhum. É uma sacada que a experiência me deu. Plante sementes. Deixe claro isso, tá? O gestor que está te exigindo muito, por conta da rotina, ele vai fazer isso de forma consciente inicialmente. Mas vai chegar um ponto que vai virar tanta rotina, ele vai estar sempre te exigindo muito. Muitas das vezes a demanda é muito maior do que a oportunidade de crescimento. Então sempre regue essa semente, falando assim, cara, eu tô fazendo coisa do outro cara lá, tô fazendo coisa do outro cara aqui, vão para cima, entendeu? Não do ponto de vista de reclamar, do ponto de vista de dar visibilidade pro gestor. Poxa, é mesmo. Realmente, comecei com isso e até hoje continuo, entendeu? Então tá na hora da gente fazer aqui algumas mudanças de cadeira aqui. Então é importante você dar clareza do que você quer como carreira, ver se que você está passando agora está alinhado com o seu propósito de vida, de carreira, vamos dizer assim. E cara, se tiver, vai para cima que essa é uma forma de sucesso que funciona. Edson, uma dica que eu queria que você desse aí para quem está nos assistindo. Você está como um gestor. E você tá com. E acima de você tem outros gestores também.
E você está recebendo uma demanda muito alta, muito alta, muito alta, e é claro, você vai fazer, você vai pegar e vai fazer, vai fazer. Tem alguma forma, algum segredo, por exemplo, para você mostrar o que você está fazendo, para que outras pessoas enxerguem de forma mais rápida? Exemplo, cara, eu fiz esse processo, pô, vou tentar bolar uma forma aqui de apresentar para que outras pessoas percebam. Eu sei fazer isso, mas eu queria ver para quem está nos ouvindo aí, se você tem algo para passar nesse sentido, seja numa RDG, seja num. Vou bolar uma apresentação de algo, como vender o que você faz, muito. Cara, existe um segredo dentro da carreira que é o seguinte: você tá sempre vendendo algo, né? Não um produto físico, principalmente quando você é gestor, quando você é técnico, está na área de manutenção. Você está vendendo ali o seu trabalho. E, cara, dentro de uma empresa, você não precisa só ser, você tem que parecer ser, tá? Então, quando você começa a absorver novas demandas, começa a fazer entregas que são entregas positivas para a empresa, você não precisa só executar aquilo dali. Você tem que executar aquilo dali e tem que dar visibilidade para as pessoas à sua volta que aquilo ali foi executado por você e como que aquele procedimento ali foi desenvolvido, entendeu? Quando você começa a dar visibilidade desse tipo de coisa, as pessoas vão começar a falar, olha que legal, olha, era feito assim, agora está aqui por causa dele e tal. Então as pessoas começam a assimilar que você é um cara diferente ali. E lá na frente, quando surgir uma oportunidade, quando surgir uma vaga e você for cogitado para aquilo dali, lembre-se sempre, tá? Você vai subindo no nível das cadeiras, não é só uma pessoa que toma decisão, não. O gestor seu direto dá, cara, eu quero promover esse cara para tal cargo. Mas as pessoas à volta são consultadas, as seus clientes, as pessoas que você lidar, pô, como é que é esse cara aqui com você? Como é que é as entregas desse com você? Então as pessoas à sua volta são consultadas, principalmente quanto mais alto o seu nível é, entendeu? Aquilo que a gente já falou aqui em alguns outros podcasts. Então quando isso acontecer lá na frente e as pessoas à sua volta forem consultadas, cara, o seu nome ali vai ser o nome mais bem aceito, porque as pessoas à sua volta sabem que você é um cara que já entregou coisas importantes para a empresa e também disseminou esse conhecimento para todos, não guardou isso com você, entendeu? Então, quando você fala assim, como fazer para poder apresentar, existem várias formas. Você vai ter que se adaptar à forma da sua empresa. Por exemplo, tem empresas que trabalham muito com reuniões de resultado, tem empresas que trabalham muito com apresentações anuais, semestrais, mensais. É importante sempre você dar visibilidade do que você atingiu, onde você estava, o que você atingiu e como que você fez aquilo para as pessoas entenderem que você é um cara diferente ali daquele meio ali, entendeu? Entendi. Você tem algum exemplo que você queira compartilhar que você fez algo nesse sentido recentemente ou nos últimos anos nessa empresa que você está hoje? Cara, assim, eu sempre, como técnico ainda, qual que era o meio que eu tentava buscar para dar visibilidade às coisas que eram feitas? Na época eu lembro que eu fazia muito isso. Sempre tinha lá o que a gente chamava de RDG, que era uma vez no mês, o gerente da área, o coordenador, ele tirava para apresentar todos os resultados da empresa. Então ele tirava lá para mostrar como que foi os resultados das metas, qual que é a projeção de fechamento ao longo do ano de uma PLR. Então, esse era o momento para fazer todas as apresentações. E sempre tinha aquele ponto que eles falavam, assim, ó, gente, eu vou deixar um espaço aqui para vocês trazerem melhorias da área para apresentar aqui. E aí muitas pessoas, é claro, tinham aquela timidez de ir lá na frente, imagina lá na frente apresentar uma melhoria. Então eu sentia muito isso. E aí tinha um profissional que trabalhava lá com a gente, que eu peguei isso dele, pra falar a verdade. Ele era o cara assim que ele foi conhecido durante muito tempo como o cara que mais lançou ideia em ação, a gente chama o programa lá de ideia em ação, que é o que? Ideia de melhoria onde você é reconhecido. É o cara que num ano ele deve ter ganhado mais de 100 mil reais em ideias. Caramba. E ele tinha uma sacada que eu peguei muito com ele, que era o quê? Se ele consertasse aqui uma coisa simples num bebedouro. Eu lembro que ele pegava aquilo ali, tirava foto e apresentava. Tirava foto e apresentava. E isso trazia reconhecimento para ele no meio ali onde que ele atuava. Então, e isso dava muita visibilidade para ele. Eu comecei a pegar isso. Aí eu peguei esses momentos que eles deixavam nas RDG para apresentar melhoria, as melhorias que eu conseguia fazer, desenvolver ao longo daquele período ali do mês, sei lá, tirava foto do antes, para mostrar a situação ruim que era antes, e o depois. Uma foto simples. E apresentava nessas reuniões. Então eu chegava na reunião e apresentava, gente, ó, isso era dessa forma.
Hoje a gente conseguiu deixar dessa forma. E nunca apresentando da forma tipo assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre trazendo alguém ainda comigo para mostrar. A gente desenvolveu esse processo. Isso desde como técnico até hoje. Então, tudo que eu tenho isso em mim, tudo que a gente faz para tentar desenvolver como ponto positivo, tentar apresentar em algum lugar. Sempre tem algum canal que a empresa ela disponibiliza para você fazer isso. Perfeito, Zé. E isso que você trouxe é bem legal, né? Nunca falar eu, né? Eu até tô me policiando aqui na hora de falar o podcast. Eu tô falando muito eu tô pensando, cara, tô falando muito eu. Mas é porque é um podcast nosso aqui, é da nossa Exato. experiência para vocês, né? Mas sempre dentro de empresa, a gente dá a visibilidade do todo, né? É de nós, da nossa área, do nosso departamento. Automaticamente, como você vai estar apresentando ali, as pessoas vão assimilar que você fez parte daquela ali melhoria, né? E também a informação, a segmentação, ela é melhor aceita quando você compartilha com todo mundo, né? Quando você fica falando muito toda reunião o cara aparece com uma ideia nova, é só um cara muito narcisista, né? E querer fugir disso é um bom caminho também. Você fica sempre visto, que cara ali tá querendo aparecer, né? Toda hora ele Exatamente. aparece lá falando que fez alguma coisa. Exatamente. Zé, você tem alguma experiência, cara, que você queira compartilhar conosco do ponto de vista desse assunto que a gente tá falando, né, cara? Que até um erro que você cometeu, que você exigia muito de uma pessoa, eu falei, cara, tô apertando a ferida do cara e não tô tirando dele, entendeu? Eu falei assim, cara, eu tenho que tirar o pé. Algum erro que você tenha cometido que você queira compartilhar conosco? Como Cara, gestor, sim. Talvez. sim, como líder, na época teve um erro que eu fiz. Você falou ali um pouco atrás, eu lembrei disso aqui. O que acontece? Eu lembro que como líder, tinha uns equipamentos que eles eram muito críticos. Eles sempre eram exigidos que a gente entregasse a maior quantidade possível. E na equipe ali que eu liderava, eu tinha 3 profissionais. Tinha um que já era bem experiente, ele era muito rápido nas entregas dele, muito rápido. Você passava uma missão para ele, a gente falava missão, né? A gente passava a missão e ele entregava rápido. Só que esse profissional, ele tinha muita dificuldade na época com partes burocráticas, preencher checklist, fazer cálculo de uma coisa. O ponto dele era o quê? Pegar e fazer. E os outros 2 profissionais que ficavam ali para ajudar, esse cara, por ser muito experiente e às vezes ter muita maldade, ele usava muito os 2 como se fosse um auxiliar dele. Então, serviços, por exemplo, eu preciso entregar esse componente, mas a parte de fazer pintura, qualificar, que é uma parte mais chata, ele tentava explorar os outros 2 para deixar a parte dele um pouco mais fácil e ele ia nas entregas. Isso falando de resultado, igual você falou do exemplo do bolo, entregar o bolo pronto, funcionava muito bem. Ele conseguia entregar o bolo muito pronto de forma muito mais rápida. Porque os 2 ele fazia a parte chata, mas entregava para ele pronto, ele entregava o resultado. E muitas das vezes que eu precisava dar esse resultado como líder, ele chegava para mim e falava, ô Zé, se você quiser, cara, o normal é entregar 3 componentes desses no dia. Eu te entrego 6. Entrego 6. Só que para isso, eu preciso que os 2 me ajudem nisso. E aí, cara, quando a gente fala aqui de equilíbrio, exigir mais de um do que o outro, o normal seria o quê? Não, equilibrar. Você faz um, ele faz outro, vão tentar desenvolver os 2 para entregar mais. E o que eu fazia? Eu falei, não, bacana. Colocava os 2 para ser auxiliar dele. E eu chegava para os 2 e falava, hoje vocês vão ser o suporte desse colaborador aqui. Cara, e eles ficavam invocados. Pô, velho, como assim que eu vou ficar fazendo serviço de auxiliar, vamos dizer assim? Todo mundo do mesmo cargo. Todo mundo mesmo cargo, todos eletricistas. E aí eu fazia muito isso. E a entrega vinha realmente, o resultado final, ela vinha durante muito tempo. Só que o que causava? Causava frustração nos demais. Né? Durante muito tempo eu fiz isso, só que chegou um certo ponto que aí eu comecei a tentar, falando, pai, isso não é legal, isso não é certo. Eu vou perder esses 2 colaboradores. Isso vai acontecer. E aí eu comecei a inverter isso. Falei, não, eu tenho uma demanda, eu tenho que entregar esse resultado. Então, para quem me passava a demanda, eu falava, não, eu vou entregar essa quantidade, que é o normal mesmo, nesses dias. Em vez de eu entregar tudo em um dia só, eu vou diluir. Eu vou entregar nesse dia, depois nesse dia e nesse dia. Por que eu começava a fazer isso? Para fazer que os outros profissionais se desenvolvessem no mesmo nível desse que entregava muito. E aí, cara, eu cheguei até pegar esse que entregava muito, às vezes tirar ali do setor, deslocar para uma outra atividade fora daquele ali, para estimular os 2 que estavam ali a acompanhar as entregas desse colaborador.
Eu comecei a tentar, eu vi que, tipo assim, estava numa situação que realmente estava errada e nisso eu consegui recuperar os dois. Consegui nivelar o nível dos dois nesse colaborador. Acabou que passou um tempo, esse colaborador, por outros motivos, ele foi desligado e os dois que ficaram, tipo assim, se tornaram referência naqueles processos. Caramba. Um se tornou técnico com o tempo e o outro foi classificado para manter. Tem as classificações lá, mantenedor júnior, plênio, sênior. Sim. O que ficou foi classificado e hoje é uma referência no setor onde ele está. Perfeito. E olha para você ver que legal, né? Eles são referência porque você disseminou ali informação, né? Se você tivesse concentrado a informação num cara só, esse cara sairia por esse motivo aí que não vem ao caso agora, e você ficaria com dois caras que são eletricistas, recebem salário de eletricista, mas só tinha experiência de ajudante, né? Eles não Exato. conseguiriam fazer o trabalho deles sozinhos, né? Exatamente. Então, esse jogo de gestão, cara, ele é muito legal. É muito complexo, dá muita dor de cabeça, não é simples, não é trivial, mas quando você começa a se envolver nele, se você começa a enxergar alguns padrões, e com esses padrões você começa a mexer ali algumas pecinhas, né? Então, isso é muito legal. Eu, no meu trabalho lá, quando eu não trabalho dentro de indústria, trabalho dentro do varejo, a gente faz muito trabalho assim, cara, alvenaria, piso, teto, pintura, elétrica, serralheria, tal. E a gente tem, cara, hoje na nossa equipe profissionais próprios, né? São funcionários da própria empresa. E nas outras empresas que eu passei, tudo era terceirizado. Então a gente tem um cara que mexe com elétrica, tem outro cara que mexe só com serralheria, tem outro cara que mexe só com pista, outro cara que mexe só com pintura. Então, de acordo com as demandas que vão surgindo, a gente vai usando mais um profissional ou menos outro profissional. Pô, se eu tenho muita demanda de troca de piso, o cara que mexe com piso vai ter muita demanda. Se eu tenho pouca demanda de elétrico, o cara que mexe com elétrico vai ter pouca demanda. E assim sucessivamente, entendeu? E a gente sempre pensou assim lá. A gente, quando fala, a gente é empresa, né? Cada macaco no seu galho, cada quadrado no seu quadrado, entendeu? E, cara, talvez isso não seja o melhor caminho. Pô, se eu perco o cara que mexe com o piso, eu já tenho uma deficiência gigantesca na minha empresa, que não tem ninguém para poder suprir essa demanda, entendeu? Então talvez a gente comece a nivelar esses caras. Pô, o cara que mexe só com elétrica, ele precisa saber trocar um piso de forma perfeita, mas precisa saber ali um básico, entendeu? É bom para ele, é bom como desenvolvimento de profissional. Ele fica um cara um pouco mais completo. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, para a gente ter de novo, tá? Uma equipe com mais homogênea, entendeu? Menos heterogênea, assim, menos disparada uma da outra, mais concisa. No final das contas, hoje eu entrego o bolo pronto, mas eu exijo muito de uns profissionais, menos de hoje, outros, por causa das características técnicas dele. Não é nem porque eu quero mais promover o cara que troca piso e o menos de elétrica, entendeu? Não é isso. É por causa das características técnicas. Então isso é um erro que eu vejo hoje, ter pessoas assim, com características bem diferentes e automaticamente a sua demanda vai exigir mais ou menos de um do outro. A gente tem que tentar nivelar um pouco mais essas pessoas, entendeu? Cara, isso aí que você notou agora, que vai tentar levar para nivelar, isso a gente fez lá atrás, na época da pandemia, antes da pandemia, que a gente tinha esse problema. Na época a gente não tinha um problema em si, mas eu enxergava muito o quê? Ó, se essa pessoa faltar, quem que vai fazer essa atividade? A gente tinha muito isso. Então, assim, a gente começou a fazer esse rodízio, fazer com que cada um fizesse outras demandas, outras atividades, aprendesse ali o trabalho do outro. Quando veio a pandemia, outros setores, outras oficinas lá na empresa, meio que pararam o processo de produção. Porque a pandemia, o que ela colocou lá na empresa? Os profissionais acima de 60 anos, eles eram mais vulneráveis ao Covid. Ok. Então, colocaram todo mundo para ficar em casa, não podia ir para o trabalho. E, querendo ou não, eram as pessoas mais experientes que executavam as atividades lá na empresa. Então, assim, perderam esses profissionais e aí eles cogitaram fechar a oficina durante um tempo até ver o que fazia, outras oficinas. Mas lá onde a gente atuava, como a gente já vinha fazendo esse rodízio, o processo não parou, não sofreu tanto impacto, porque os aposentados eles ficaram em casa, mas quem estava lá conseguia fazer as demandas de forma mais tranquila, porque Não, já vinha com essa cultura. não com tanta qualidade, com tanta velocidade e tal, mas conseguia fazer, Mas né? consegui fazer. Tanto que quando veio a notícia, aí eu lembro que até o gerente preocupado falou: não, cara, como é que a gente vai fazer? Vai ter que fechar a oficina e tal. Na época eu falei até com uma certa tranquilidade: falou, calma, amanhã eu vou reunir a equipe, a gente vai acompanhando, vamos ver como que vai funcionar. E aí eles elogiaram muito depois, em outros momentos, por causa disso. Porque quem ficou conseguia
igual você falou, não com tanta expertise, tanta maldade, mas conseguia continuar as demandas. Tanto que replicou isso para as outras oficinas. Não ficar preso só em algumas pessoas, né? É show de bola. E, cara, olha que episódio legal. Nós demos aqui um ponto de vista de um cara que está sendo exigido, né? Acima ali do que normalmente as outras pessoas ao sua volta estão sendo. E demos a perspectiva da visão do técnico, né? O cara que geralmente ia ver isso de maus olhos, ia reclamar, deu uma outra visão para ele, que isso estiver alinhado com o propósito de carreira dele. Isso é um caminho de sucesso que funciona. E também temos agora a visão de um gestor que ele tá exigindo muito do cara. Inicialmente, talvez com as melhores das intenções, né? Pô, vou exigir desse cara aqui porque eu quero que ele cresça, entendeu? Só que em certo momento ele perde a mão. Ele perde a mão. Ele passa do ponto, entendeu? Então a gente tem essa visão aqui também, que é para todo mundo ficar alinhado, né, com essas expectativas. Porque, que nem você falou, isso acontece de forma diária dentro das empresas, dentro das indústrias, principalmente na área de manutenção. Não tem como fugir disso. Você vai ter muitas demandas, essas demandas você vai ter que escoar elas e automaticamente você vai ali exigir mais de um profissional e menos do outro, e automaticamente isso pode causar ali certos conflitos internos se você não tiver clareza do que você está fazendo, não tiver um alinhamento com a sua equipe também do que está acontecendo, né? Exato, cara. E tem um outro ponto que eu acho que a gente não falou aqui, que eu percebi aqui que acontece muito também, é o seguinte, às vezes o líder, ele enxerga um profissional que está se destacando como um possível profissional ali para suprir suas férias e suprir sua demanda ali como gestor. E aí o líder começa a trazer essa pessoa mais para o cargo de gestão, que é natural, de treinar e tudo. E às vezes essa pessoa, às vezes ela pega algumas sacadas do processo do líder, que ela enxerga, pô, talvez seria muito melhor fazer dessa forma do que a forma que o líder faz. Isso é bom. Só que às vezes eu percebo que falta um pouco de maturidade em questão de como trazer isso para o líder. Eu vejo que às vezes a pessoa começa a se sentir o que, ó, eu estou agora no papel de líder, não sou líder ainda, faço essa atividade muito melhor do que o líder que está agora no momento, e aí ao invés de eu tentar passar isso para o líder, para a gente tentar fazer isso junto, eu já começo a achar que eu sou melhor do que o líder que está me ensinando. E aí começa a haver alguns conflitos. Às vezes o líder passa uma atividade, aí a pessoa, não vou fazer dessa forma não, porque dessa aqui é melhor. E já começa a fazer. E aí começa o quê? Ao invés de ter ali o desenvolvimento, que é o natural, a pessoa já começa a achar, pô, eu sou muito bom, melhor do que o líder que está me passando. Então já começa meio que desobedecer algumas ordens por achar que dessa forma aqui é melhor. Então ter isso em mente também, saber como passar as suas ideias, o seu ponto de vista para o líder, sem que meio que entrar em conflito. Já passou por situação assim? Já, isso aí acho que a primeira lei das 48 leis do poder lá, a primeira Primeira regra, né? essa. Nunca sobrejugue ali o seu líder, né? Nunca se destaque mais do que seu mestre, né? Porque isso mexe com o ego. Nós somos pessoas são complexas, a gente entra aqui numa outra seara de papo, né? Pessoas não são ciências exatas, né? Então, cara, que a gente já falou isso outras vezes aqui. Se joga uma garrafa de água no rio, a garrafa boia. Se eu jogo uma pedra, a pedra afunda. Se eu jogo o Zé Henrique na água, o Zé Henrique pode boiar, pode afundar e pode sair da água e me jogar lá dentro, entendeu? Então são pessoas, são complexas. Nós temos que saber disso, saber lidar com isso. E a primeira regra lá das 48 leis do poder, não ultrapasse o seu mestre, porque isso pode jogar contra você, né? Você pode ser o cara muito bom no seu trabalho, mas em vez de você conseguir chegar naquele objetivo seu que é crescer dentro da empresa, você pode ficar estagnado e muitas das vezes até ser colocado de escanteio. Escanteio ali, né? É isso aí. Pessoal, e aí, gostaram do nosso episódio? Acho que a gente trouxe bastante insights aqui para vocês. Principalmente quem está no chão de fábrica e quer crescer na carreira, né? Nunca teve oportunidade de fazer gestão ainda, mas tem esse objetivo. A nossa ideia aqui é que você aprenda conosco experiências práticas de tudo que a gente viveu e encurte esse caminho, lidar melhor com essa mudança e que você prospere dentro da sua carreira e alcance os objetivos profissionais que você tem. Gostou do episódio hoje, Zé? Gostei, cara. Bastante insights aí pra gente aí. Show de bola. Então, pessoal, fique com Deus. Espero vocês no próximo episódio aí. E até a próxima. Abraço!